Olá para você aí de casa, uma ótima noite. Está no ar Aparecida Debate para que você se informe e forme a sua opinião. Ao meu lado, meu amigo Renato Dias. Boa noite, Renato. Boa noite, Eduardo. Boa noite para você que nos acompanha. E no programa desta noite, vamos falar sobre os influenciadores digitais católicos ou os missionários digitais. É um simples toque na tela e a pessoa pode sair do anonimato e se tornar conhecido no mundo todo. É o poder da internet e a influência das redes sociais na vida de todos nós nesses tempos atuais. A pessoa que utiliza as plataformas online para a produção de conteúdos e com suas postagens inspira e conquista uma legião de seguidores é chamada de influencer digital. E olha que tem influenciadores que se tornam verdadeiras celebridades, dado o alcance da internet. E tem aqueles que aproveitam esse ambiente digital para a divulgação de mensagens religiosas e buscam o mesmo engajamento e visibilidade para inspirar os católicos, mas sem o desejo da fama. Usam as redes sociais como instrumento de evangelização. E é sobre eles que vamos conversar hoje no Aparecido Debate. E o nosso primeiro convidado é o Moisés Sbartelotto. Ele que é professor e doutor em comunicação, especialista em comunicação religiosa e autor do livro Influenciadores Digitais Católicos. Está aqui com a gente pela internet. Professor, boa noite. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, Renato. Boa noite, Eduardo. Eu que agradeço, é uma alegria estar aqui no programa de vocês hoje. Professor, comece explicando para a gente o que diferencia os missionários digitais dos demais influenciadores. Então, acho que aqui a gente pode partir de uma definição que a própria igreja traz no documento de Aparecida, que vai dizer que todo discípulo é missionário. Então, em tese, todo cristão, toda cristã, ele pode ser um missionário em qualquer ambiente em que ele esteja, inclusive nos ambientes digitais. E o diferencial com o influenciador é justamente o porquê você se faz presente nas redes sociais digitais. Um influenciador em geral, não necessariamente religioso, ele vai estar preocupado com a sua própria fama, com a busca de alcançar um determinado número de seguidores para vender o seu produto, para divulgar o seu trabalho, ou seja, é uma atuação voltada para o eu, ou para a empresa, ou para o grupo social do qual esse influenciador faz parte. Já o missionário digital, alguém que assume realmente a sua fé cristã nos ambientes digitais, a preocupação não é consigo mesmo. A preocupação é principalmente com o anúncio do evangelho, o anúncio da pessoa de Jesus, para que mais pessoas então possam conhecer e seguir a essa pessoa e não a si mesmo, né? Não o próprio influenciador. Então, na realidade, o influenciador, o missionário digital nas redes, ele também é seguidor, em primeiro lugar, da pessoa de Jesus. E aí ele tenta comunicar essa experiência para que mais pessoas possam também se tornar seguidoras de Jesus e não apenas dele mesmo ou dela mesma. Uma ótima definição, muito obrigado, viu, Moisés, para a gente começar o nosso debate, para que tenha consciência do que se trata, do que a gente está falando, que são os missionários digitais. Agora é bom saber separar dentro desse próprio nicho, né? Porque nem todos que atuam nas redes sociais em nome da fé católica podem ser considerados missionários digitais, está correto? Infelizmente sim, né? Nós temos diversos casos de influenciadores digitais católicos, ou que se dizem católicos, que, em geral, muitas vezes, prestam um desserviço, inclusive, à atuação da igreja. Então, no livro Influenciadores Digitais Católicos, que é uma pesquisa que nós fizemos coletivamente entre teólogos e comunicadores, nós apontamos que tem uma tríade, 3 pilares que vão demarcar essa atuação de um missionário digital, que é, em primeiro lugar, a fidelidade aos evangelhos que Jesus anuncia e ao Jesus dos evangelhos. Depois, fidelidade também ao magistério da igreja, especialmente da pessoa do Papa, hoje o Papa Francisco, dos bispos, quando falam de forma colegiada, no caso aqui no Brasil, a CNBB, e também ao bispo local. Então, o missionário, ele não pode falar em nome próprio, ele está a serviço da igreja, ele atua em comunhão com a igreja. Então, precisa ter essa fidelidade ao magistério. E também o terceiro pilar, além dos evangelhos, do magistério da igreja, nós temos também o pilar da tradição da igreja.
mas que não é o tradicionalismo, quer dizer, tornar a igreja um museu de coisas do passado, mas é alimentar a fé presente com esses elementos também que vêm da história da igreja. Não negar a história da igreja, mas traduzir essa tradição nas linguagens, nas experiências também da sociedade contemporânea. Então nós precisamos ter essas balizas, digamos assim, porque, de novo, um missionário digital, ele não está ali em causa própria, ele não está falando sobre as suas ideias, ele está, na realidade, atuando, agindo por um chamado que vem de Deus, né? Nos próprios evangelhos é Jesus quem diz, ide e anunciai, então ele não está ali em nome próprio, e depois o que ele fala deve estar também em comunhão com a comunidade cristã, com a igreja, com o Papa, com os bispos. Moisés, como que a igreja vem se adaptando então a essa nova linguagem da internet, em especial dos influenciadores digitais? Eu acho que a igreja, com toda a sua experiência, a sua história, né, de 2 milênios, ela vem dando passos muito significativos também de aproximação com os ambientes digitais. A gente pode pensar uma série aí de marcos históricos, né? O Papa João Paulo II, São João Paulo II, já nos anos 90, falando da cultura informática como um ambiente de evangelização. Depois, Bento XVI, em uma das mensagens também para o Dia Mundial das Comunicações, falando em 2013 das redes sociais como também espaços, ambientes de evangelização. Ele mesmo, Bento XVI, entra no então Twitter, lá no final de 2012. E o Papa Francisco, que pega também o auge, digamos assim, da divulgação, da disseminação dessa cultura digital, também falando e defendendo os ambientes digitais como ambientes de encontro, de proximidade. Ele usa muito a metáfora, a parábola do bom samaritano, para identificar como também os cristãos devem agir aí. Então a gente tem um longo caminho já que a igreja vem trilhando para se aproximar desses ambientes digitais. E agora, neste ano, que nós estamos ainda nesse processo de sínodo sobre a sinodalidade, a igreja no mundo inteiro vem debatendo sobre essa questão da missão nos ambientes digitais. Isso apareceu no relatório de síntese da Assembleia do Sínodo do ano passado, e é um tema que o próprio Papa Francisco escolheu para ser refletido ao longo desse ano por um dos grupos de trabalho. São 10 grupos de trabalho que o Papa Francisco solicitou, e um desses grupos de trabalho vai refletir especificamente sobre a missão no ambiente digital. Então a gente percebe a importância, a relevância dessa temática no debate mundial da Igreja e particularmente no pontificado do Papa Francisco. E em outubro desse ano, então, a gente vai ter a Assembleia, né, que vai encerrar esse sínodo, e aí vamos ver também os documentos, os debates, como é que a Igreja vai apontar o caminho. Mas, sem dúvida, já tem muita riqueza, muita história nessa aproximação entre a Igreja e a cultura digital. Agora, esse ambiente digital, Moisés, ele é muito dinâmico, né? Muda a todo momento, é muito constante. Como acompanhar essa velocidade da internet que exige mudanças e novas linguagens a todo momento, praticamente, né? Esse é um grande desafio, sem dúvida. Eu acho que aqui a gente precisa ter, em primeiro lugar, né, como cristãos e cristãs, a confiança de que o Espírito Santo nos dá a criatividade, nos dá esse dom de falar novas línguas, né? E nesse caso a gente pode usar aqui como metáfora também as linguagens digitais como novas línguas que, sem dúvida, o Espírito Santo inspira a igreja também a falar nessas linguagens. Mas, por outro lado, o desafio de estarmos sempre conscientes. Tem um documento do ano passado do Dicastério para a Comunicação da Santa Sé que se intitula Rumo à Presença Plena. Então é muito significativo esse adjetivo, né? A presença não é qualquer presença, é uma presença plena, significativa, rica. Então, para isso é preciso, além da criatividade e na confiança no Espírito Santo, também um esforço de discernimento, que é algo que também o Papa Francisco vem reiterando muitas vezes. Nós precisamos saber fazer escolhas, saber decidir que caminhos tomar, que conteúdos publicar, em que momentos falar, em que momentos silenciar. Então, para isso a gente precisa ter fundamentos, acompanhar os estudos, estarmos sempre antenados, não só nas tendências, mas também nas reflexões,
aprofundando também o conhecimento sobre essa cultura digital, para que a gente possa estar ali de forma plena, consciente, crítica, inclusive, e não só no piloto automático, seguindo qualquer modismo, qualquer tendência que está aí no mercado da comunicação. Porque eu sempre gosto de dizer que a igreja não é uma empresa, a igreja não é uma marca publicitária, a igreja é outra coisa. Então, o modo de agir nas redes, os critérios que tem que também orientar essa atuação da igreja nas redes devem ser outros, né? Então, acho que aqui é preciso essa criatividade, mas ao mesmo tempo com discernimento. Moisés, e dá para aproximar a comunidade da igreja pelas redes sociais, né? Com certeza. Eu acho que aqui a gente pode pensar num movimento de mão dupla, né? Quantas experiências, por exemplo, no período de pandemia, já existiam na prática cotidiana, encontros comunitários, as celebrações, as liturgias no bairro, na capela, nas casas de família, e que no período da pandemia tiveram que ser realizadas por meio das redes digitais. E quantas outras experiências que também talvez nasceram no período de pandemia e passada a pandemia, né? Então nasceram no ambiente digital e passada a pandemia também voltaram ou passaram a ser realizadas presencialmente. Então acho que aqui tem uma riqueza nesses dois ambientes. Não dá para pensar de forma dicotômica, ou a gente atua nas redes ou a gente atua nos ambientes tradicionais. Acho que as duas presenças são fundamentais hoje, porque é uma forma de estar em contato com a sociedade, com as pessoas de hoje. Quer elas batam na porta das nossas igrejas, literalmente, quer elas nos busquem e nos encontrem também nas redes. E aí a gente pode pensar formas, né, de alimentar essas duas experiências que são ambas ricas. Não dá para menosprezar, obviamente, o encontro presencial, o encontro na comunidade local, mas também não podemos fechar os olhos para toda essa riqueza e também essa complexidade, não é, que a cultura digital traz aí para nós. Moisés, são milhões de seguidores de alguns dos influenciadores digitais católicos ou missionários digitais mais conhecidos, né? Isso mostra que há um público amplo e diversificado interessado nessas mensagens? Com certeza. Eu acho que houve, né, antigamente uma tendência de dizer que nós estamos numa sociedade cada vez mais secularizada e, por isso, cada vez menos preocupada com as questões religiosas, espirituais. Mas a gente percebe que não. Essa necessidade, essa busca de espiritualidade, de religiosidade, de um sentido mesmo para a vida, é cada vez mais forte. Também pela realidade que nós estamos vivendo. Na pele, inclusive, né? Se a gente for pensar toda essa realidade das mudanças climáticas, esse clima enlouquecido que também nos afeta, e a gente se pergunta, haverá futuro? Onde estaremos no amanhã? Enfim, uma série de questões que estão aí presentes e candentes. Então, sem dúvida, as pessoas hoje, a sociedade contemporânea, ela continua buscando sentido, buscando respostas, buscando espaços de reflexão, espaços de silêncio. Nós estamos aí numa sociedade bombardeada de informações 24 horas por dia, nos nossos celulares, na TV, no rádio, no jornal, o que pode ser uma grande riqueza, mas pode ser também uma forma de nos empobrecer, de nos adoecer. Então, sem dúvida, tem essa busca de espaços que nos comuniquem beleza, espaços que nos comuniquem a verdade, espaços que nos comuniquem a bondade. Então, aqui, a partir dessa demanda, a igreja tem, sem dúvida, uma grande missão nos ambientes digitais. E, de novo, por isso que eu acho que também no debate sinodal, essa é uma questão que aparece como central no mundo inteiro. Não é uma coisa localizada aqui no Brasil, ou enfim, nos Estados Unidos, na Europa. É a igreja do mundo inteiro percebendo que a missão no ambiente digital é fundamental hoje. O próprio documento, o relatório de síntese da Assembleia do ano passado, vai dizer que a cultura digital hoje não é só um setor da pastoral, da missão. O documento vai dizer que é uma dimensão crucial da presença da igreja no mundo de hoje. Então, acho que também o papel de quem assume a missão digital, quem se afirma como missionário digital, é muito significativo e, portanto, precisa ser uma atuação consciente e fiel, de novo, aos evangelhos, ao magistério da igreja e também à rica tradição que a igreja nos oferece. Pois é, professor, é um caminho sem volta, né? E a igreja realmente tem que se fazer presente
nesse debate. Aliás, que já acontece neste mês de outubro, começou no dia 2 de outubro, lá em Roma, essa segunda parte do Sínodo. Professor Moisés, muito obrigado, viu, por conversar com a gente aqui, pela entrevista, pelas informações. Uma boa semana para você. Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado, Renato. Agradeço também a quem acompanhou e desejo aí um ótimo programa para todos e todas. Muito obrigado por sua contribuição para nós aqui no Aparecida Debate. Seja sempre bem-vindo aqui, viu? Bem, o Aparecida Debate faz uma pequena pausa. Daqui a pouquinho a gente volta para falar mais sobre os influenciadores digitais católicos ou missionários digitais. Até já. Estamos de volta com o Aparecida Debate. No programa desta noite, falamos sobre os influenciadores digitais católicos ou missionários digitais. Quem conversa com a gente agora é o padre Antônio Iraildo, membro do Observatório da Comunicação Religiosa e doutor em Comunicação e Semiótica. A gente agradece pela presença aqui no Aparecida Debate e tenho certeza que vai contribuir muito para a nossa discussão de hoje. Boa noite, seja bem-vindo, padre. Tudo bem com o senhor? Boa noite, Eduardo. Tudo bem, graças a Deus. Além do que você falou aí, também eu quero me apresentar como Padre Paulino. Eu sou da congregação dos Padres e Irmãos Paulinos. Muito bom. Padre, para a gente começar a nossa discussão, como é que a Igreja lida com esse fenômeno da comunicação digital? Eduardo, a Igreja lida com todos os meios que lhe possibilitam o anúncio do Evangelho. Em primeiro lugar, a Igreja observa como um espaço de evangelização. E como espaço de evangelização, precisa de preparação para que a palavra seja anunciada através dessas plataformas digitais. Então, a Igreja se apresenta e vê como uma abertura, um horizonte de possibilidades para que Jesus seja anunciado, seja conhecido e seja vivido. Então, é como, digamos assim, é um grande horizonte que se abre à nossa frente, de modo que muita coisa nós ainda não sabemos, estamos sempre num movimento de aprendizagem, mas a Igreja, como sempre foi e será, se coloca numa posição de quem é mestra, de quem anuncia uma palavra profética, de quem é capaz de dizer uma palavra necessária para que nosso Senhor Jesus Cristo seja conhecido e vivido. Boa noite para o senhor. Quais os maiores problemas, então, que a Igreja enfrenta na atuação dos missionários digitais nas redes sociais? Então, os problemas. Problemas, primeiro, é que nós ainda estamos num período, digamos assim, estamos começando uma era, estamos numa passagem de época. Então, um dos problemas é conhecer como lidar com as linguagens nos meios. Às vezes há muita confusão, até no sentido de nomenclatura. Missionário digital. Eu acredito que o ponto de partida é sempre o batismo. Todos nós, pelo batismo, nos tornamos missionários. Todos nós somos missionários. Então, às vezes, com essas escalas e nomenclaturas, missionários digitais, parece que seria uma categoria, não sei se seria uma categoria mais alta. Não existe categorias mais altas dentro da Igreja, no sentido do sacramento do batismo. Todos que são mergulhados nas águas divinas se tornam missionários. E essa missionaridade exige de nós um esforço sempre, de ser fiel ao Evangelho. Hoje na internet, por exemplo, a gente precisa lidar com a linguagem própria da internet e a linguagem própria de cada plataforma em que a gente está ali presente para anunciar o Evangelho. Há os grandes riscos que nós sabemos. O risco, eu diria que o principal é a gente fazer dessas plataformas às vezes usando o Evangelho, mas com essa coisa toda da monetização, o grande risco é a gente se deixar levar pelas bolhas todas que o algoritmo pode nos induzir, e daí a gente ficar dentro de um esquema muito engessado, e o Evangelho não pode ser engessado. A palavra de Deus não pode ser engessada, como diz o apóstolo Paulo. A palavra de Deus precisa de velocidade, mas ela precisa ser bem preparada. Então, eu acredito que o grande desafio da Igreja hoje é a gente aprender a lidar com as novas formas de evangelização, com as novas linguagens, e isso exige um esforço grande de formação.
Talvez o grande desafio hoje à igreja é o desafio de ensinar a lidar bem com esses meios para que eles anunciem o evangelho de modo como qualquer lugar que a gente for evangelizar, né? Que exige de nós, se a gente for para um país estrangeiro, por exemplo, você aprender a língua de lá, a gente precisa lidar com a cultura, e assim também são com as novas mídias, com esse mundo todo que ainda é muito desafiador para todos nós. Padre, eu quero seguir justamente nessa linha que o senhor acabou falando aí, né? Saber muito bem para quem e como se está falando através das redes sociais. Então, eu pergunto para o senhor, como formar os missionários digitais para que correspondam a essa missão de evangelizar no ambiente digital? A primeira coisa, Eduardo, como disse, é a questão de formação. Nós precisamos cada vez mais investir, uso até a palavra investir, na formação de todos, especialmente na formação, agora que eu estou falando de um mundo que lida muito com a juventude, claro, com todos, mas a juventude, sobretudo aqueles que já são nativos digitais, mesmo os nativos digitais precisam de uma espécie de letramento para o bom uso dos novos meios, das mídias digitais, de todo esse universo enorme e cheio de possibilidades. Precisa letramento. Eu acredito que os bispos, os padres e todos nós, todos os leigos, toda a igreja não deveria medir esforços no sentido de investir na formação para o bom uso dos meios de comunicação. Eu penso que o grande problema nosso hoje é o problema do analfabetismo digital. Mesmo, repito, mesmo aqueles e aquelas que já nasceram nesse universo que a gente chama de continente digital, já são nativos digitais, precisam se alfabetizar numa espécie de letramento próprio desse mundo. Porque a gente sabe o tanto de confusão que, por vezes, as redes sociais despertam. Não é culpa das redes. As redes em si são uma maravilha. São invenções maravilhosas que nos possibilitam horizontes abertos para a evangelização. O problema é como bem usar esses meios. E aí exige educação para os meios. Exige formação. A PASCOM toda, todos nós, uma espécie de convocação. E acredito que essa é a grande preocupação dos bispos, é a grande preocupação, né, daqueles que estão à frente e na liderança da igreja. É formar a gente. O caminho é de formação para que a gente tenha uma palavra bem preparada. Se vocês me permitem, eu fiz um pequeno verso que tem que ver com isso que nós estamos comentando aqui. Talvez ajude também. Eu vou declamar para vocês, porque a primeira coisa, a nossa ferramenta principal de evangelização, obviamente, é a palavra. Então, eu penso na palavra. A palavra é coisa séria. Deve vir pelas artérias, lá do nosso poço fundo. Deve ser bem preparada, do orgulho esvaziada e dizer do que é profundo. O profundo quem é? O profundo é Deus. E com Deus a gente não brinca. Com Deus a gente dá o que há de melhor. Então, na evangelização, hoje, como a gente diz, os missionários digitais, todos nós somos missionários. E nessa coisa toda do digital, nós precisamos, com muita humildade, mas com muita humildade mesmo, aprender a lidar com essa novidade toda. Viu? Ninguém precisa ser arrogado que já sabe. Todo santo dia, os meios de comunicações se modificam. Todo santo dia nasce uma nova tecnologia. Então, é humildade sempre. Ô padre, nesse vasto campo de possibilidades, né, que o senhor disse aí, como é que o senhor analisa hoje, então, esse ambiente digital e as oportunidades para a atuação dos missionários digitais? Primeira coisa, a gente não ter medo de conhecer, né, e não ter preconceito. Agora, eu acho que uma coisa que nós nunca deveríamos cair é numa espécie de que tudo vale, né? Tudo vale. Às vezes eu vejo até, inclusive, pessoas que ocupam funções de evangelização significativas, começam a fazer muitas brincadeirinhas e entra até numa espécie de deboche. As redes, gente, é claro que a gente sabe que os algoritmos, para eles atraírem, eles precisam de toda essa movimentação e às vezes até de coisas que só para chamar atenção. Evangelizar é coisa que exige alegria.
Mas a alegria não é deboche. A alegria não é você fazer brincadeirinha de qualquer jeito para que você tenha seguidores. Jesus nunca se preocupou com o número de seguidores. O grande problema hoje é que, eu quero ter não sei quantos milhões ou 1.000 seguidores, milhões de seguidores. Nós não precisamos de muitos seguidores. Quanto mais seguidores nós tivermos, melhor. Mas a gente precisa de seguidores que pelo menos a gente tenha vínculo. A evangelização é diferente de uma mera conexão. Conexão, estamos todos conectados. Digamos que a população brasileira, na sua grande maioria, com exceções, a gente sabe que nem todo mundo nesse país, que é uma população enorme, tem nem sequer um celular. Mas estamos todos nesse ritmo de digitalização, estamos todos nessa área digital. Agora é o seguinte, essa coisa toda, dentro dos grandes desafios que a gente tem que fazer, é lidar com a palavra. A gente lida com a palavra, então a gente precisa de responsabilidade, uma alegria verdadeira na evangelização, sem sair com essas coisas aí de muito penduricalho, e que é o essencial, o evangelho. O evangelho precisa fazer um grande esforço de não fugir daquilo que para nós é fundamental, que foi o grande encargo que Jesus deixou para nós: ide e evangelizar. Então, evangelho, mirar no evangelho, meu irmão, sempre nisso, o evangelho. Padre, agora, como os missionários digitais podem lidar com esses desafios de evangelizar em um ambiente online que muitas vezes pode ser hostil e indiferente? Olha, eu acho que tudo vai nesse ritmo que nós estamos conversando aqui. A primeira coisa é conhecer o evangelho missionário, está em missão. Pelo batismo, desde o batismo nós estamos em missão. Agora a gente precisa conhecer as coisas da igreja. O que é conhecer as coisas da igreja? Está inserido. O que é missionário digital? Qual é a sua diocese? Qual é a sua paróquia? Qual é a sua comunidade? Você pode ter não sei quantos 1.000 seguidores, mas você pertence a uma instituição. Você tem que lidar com essa instituição. Então a gente precisa conhecer os documentos da igreja, precisa conhecer o catecismo da igreja. Aqui no nosso caso de América Latina, a gente precisa conhecer o que pensaram e pensam os bispos latino-americanos. Sabe? A gente precisa olhar para a realidade com um olhar de profecia, não é fazer brincadeirinha com o evangelho, e fazer piruetas para lá e para cá, dancinhas daqui, dancinhas dacolá. Se forem feitas dancinhas daqui, dancinhas dacolá, que pelo menos não fuja daquilo que é o principal. A nossa função é evangelizar. A nossa função então, a América Latina, os grandes desafios que nós temos, os desafios que envolvem toda a nossa população latino-americana, não falo aqui da América Latina, tantos desafios de evangelização, e se nós vemos só para o Brasil, esse momento tão conturbado em que nós estamos vivendo, como que o evangelho toca a alma das pessoas, como que o evangelho toca a vida das pessoas, é isso que importa, é tocar a vida das pessoas e essa vida ser transformada pelo evangelho. E outra, e essa eu diria que essa é fundamental demais, não é o missionário digital que tem que aparecer, não é o missionário nenhum que vai aparecer, quem deve aparecer é Jesus Cristo, é o evangelho. Então a gente não precisa se vestir de palhaço por aí para a gente chamar a atenção para aparecer. Quem tem que aparecer é nosso Senhor Jesus Cristo, na alegria do evangelho, na compaixão, no acolhimento e em tudo mais que Jesus é o nosso modelo, Ele é o nosso grande influenciador. Deus é o nosso grande influenciador. Padre, nosso tempo está acabando, mas uma última pergunta rapidamente. O Papa Francisco pede que a missão no ambiente digital seja cheia de humanidade. O que ele quer dizer com isso? O que isso significa? Ele quer dizer que hoje, para além de toda a frieza da burocracia, de tudo mais que esse mundo impõe, a vida das pessoas, as pessoas levam uma vida de muito peso, sabe? De muito peso sobre as pessoas. Não é à toa que o número de depressivos e de doenças mentais e tudo mais que nós temos conhecimento tem aumentado. É que nós temos levado uma vida, nos impuseram uma vida que é muito desumana.
O Papa Francisco ele é um grande profeta dos nossos tempos, para que a gente não fuja daquilo que nosso Senhor Jesus Cristo nos mandou fazer, que é tocar a alma, a vida das pessoas, a humanidade, a ferida das pessoas, no sentido de reanimá-las, né? de torná-las sempre mais com brilho nos olhos. Tudo que nós fizermos, a gente precisa levar em conta quem é o nosso interlocutor, quem é que está nos ouvindo, quem é que está nos acompanhando, quem é que está nos seguindo, no caso das redes sociais. Precisa tocar a vida dessas pessoas de modo muito humano. Então, o Papa Francisco nos ensina isso, acolher, para além de todas as regras, de tudo aquilo que é burocrático, que é necessário também, a gente precisa, obviamente, tocar o que é o principal, que é a vida das pessoas, e uma vida que tenha sentido. Alegria do Evangelho, né, Padre? Muito obrigado. Sem dúvida, alegria do Evangelho. Exatamente. Muito obrigado pela participação. Com certeza contribuiu muito para o nosso debate no programa de hoje. Seja sempre bem-vindo aqui na TV Aparecida, em especial no Aparecido Debate. Muito obrigado. Um grande abraço a todos que nos ouviram. Boa noite, Padre. Obrigado. Uma boa semana para o senhor. Boa semana. O Aparecido Debate faz uma rápida pausa. Voltamos já. Estamos de volta com o Aparecido Debate e hoje destacamos os missionários digitais. Mas antes de retomar o nosso debate, vamos acompanhar uma reportagem do Eduardo Góes, que explica para a gente o que é ser um missionário digital. Tem muita gente por aí que usa as redes sociais para compartilhar mensagens religiosas e espirituais, utilizando sempre uma linguagem que atinge bem o coração dos fiéis. Cada um tem um perfil distinto, um carisma específico e diferente. Eles atingem desde os mais jovens até mesmo os mais idosos. E para entender mais sobre os desafios e perspectivas dentro desse contexto, fui conversar com quem sabe bem do assunto. Nós os chamamos de missionários digitais. O Ronald fala nas redes sociais dele com a juventude e o Railson traduz a teologia para as pessoas de uma maneira mais simples. Evangelizar nos meios digitais. Quais que são os principais desafios nesse mundo que a gente vive hoje? Eu acho que a igreja sempre se preocupa, desde o seu princípio, com a missão, né? E dando respostas concretas aos finais dos tempos à missão digital. Agora, o magistério petrino do Papa Francisco nos coloca nessa seara muito significativa se nós queremos trabalhar com as juventudes. O Papa Bento XVI já falava dos continentes digitais, né? Mas agora o magistério petrino do Papa Francisco nos coloca diretamente, incisivamente nesse ambiente. Isso é muito bonito. Ano passado ele lança o documento Rumo à Presença Plena, justamente para nos dizer da dimensão e da importância de estarmos plenamente nesses ambientes, que são tão importantes quanto os ambientes presenciais. A missão digital, ela é a extensão da nossa missão no real, no cotidiano. Então, para além das estratégias de marketing que o pessoal tem para vender, para alcançar mais pessoas, o nosso objetivo não é necessariamente alcançar mais pessoas, mas entregar de maneira genuína e principalmente com coerência um conteúdo que não é nosso, mas que vem do próprio evangelho, que é da igreja. Mas o que é um missionário digital? É a mesma coisa que ser um influenciador? A ideia do influenciador digital é aquele que tenta lançar a tendência, que tenta exercer ali uma certa, entre aspas, coerção sobre o público que o segue. Nós não somos influenciadores porque o missionário, ele recebe uma missão. E o missionário, ele foi influenciado por alguém primeiro. Quem é o nosso verdadeiro influencer? Jesus de Nazaré. Dentro do sínodo sobre sinodalidade, já no capítulo 17 da síntese do sínodo, o Papa Francisco nos coloca ali a questão da missão digital, né? E justamente essa questão, Eduardo, de que nós não somos influencers digitais católicos. Ele não utiliza esse termo. Ele nos coloca justamente nessa perspectiva missionária, e que é uma vocação, e que é um ministério. A existência dessas pessoas no meio digital é fundamental, afinal atingem milhões de fiéis.
ela é importante para quem carrega a missão como um contributo sem passar pelo desejo de fama e visibilidade. Quem está na jornada reconhece isso. E de uma maneira assim mais pessoal, mais particular, como tem sido para vocês fazer parte de tudo isso? É um desafio diário, mas ao mesmo tempo é muito gostoso você saber que está participando, de certa forma, de um processo histórico da igreja. A missão digital é uma vocação. Se é uma vocação, não é para todos. Assim como a igreja cuida dos seus futuros sacerdotes através de um seminário, assim como as congregações cuidam da formação das suas religiosas, que irão mais tarde professar ali os seus votos, a igreja tem cuidado dos missionários digitais, para que a gente tenha esse abraço, esse amparo e principalmente que a gente não esqueça da comunhão. A comunhão é muito fundamental para a nossa caminhada com Cristo. E neste terceiro e último bloco, a gente vai conversar com a Raíssa Chadu, digital influencer, escritora e palestrante católica. Quero agradecer primeiro a sua presença aqui. Muito obrigado por ter atendido aqui o nosso convite para participar desse debate. Boa noite, tudo bem com você, Raíssa? Boa noite, tudo bem, graças a Deus. E vocês? Tudo ótimo. Melhor agora falando com você. O que significa ser um missionário digital nos dias de hoje, né? Essa era da tecnologia, onde praticamente todo mundo tem uma conta na rede social, né? Sim, com certeza. Ser missionário é você literalmente levar Deus para as pessoas, levar o evangelho, seja com suas palavras ou com seu testemunho de vida também, né? A gente tem que lembrar dessa parte. Então, a gente tem que ter essa vontade de ser apóstolos sempre na nossa vida, tá? Mas aproveitar essa oportunidade que a internet nos dá hoje de levar nossa fé para mais pessoas em menos tempo, né? Então, no meu perfil, por exemplo, eu falo sobre doutrina católica, sobre catequese, a busca pelas virtudes, sempre enfatizando que a verdade, a bondade e a beleza não podem ser vistas como relativas, né? Como a modernidade costuma pregar. Então, meu lema é buscando tesouros eternos. Por quê? Para sempre lembrar do que realmente importa, né? Que é buscar o céu, não as coisas desse mundo. As coisas desse mundo passam. E, além dos conteúdos também, eu ministro formações online de doutrina católica, então ensinando como viver a nossa fé tão linda na prática do dia a dia. Raíssa, boa noite. Obrigado por estar aqui com a gente no Aparecida Debate. Fala um pouquinho para a gente sobre a importância, né, de adaptar, então, essa mensagem de fé para as diferentes plataformas digitais. A gente está vivendo em um mundo que as informações correm muito rápido. E nós temos muitas pessoas que estão influenciando outras para o mau caminho. Então, buscando só o que é superficial, o que é efêmero, nos afastando de Deus, de uma vida virtuosa, né? E, consequentemente, de uma vida realizada, uma vida feliz. Então, é importante que a gente tenha também um exército de pessoas nadando contra essa maré, para trazer as outras pessoas para o verdadeiro sentido da vida delas, que é buscar a Deus, buscar a santidade. Então, mostrar que isso é a missão mais importante da nossa vida. Não é só buscar o corpo perfeito, a viagem dos sonhos e etc. Não, a missão mais importante da sua vida é ser santo. Então, nós precisamos desse exército de pessoas nadando contra a maré, né? Fazendo o oposto do que as outras pessoas estão fazendo. Raíssa, como eu disse no começo do programa de hoje, né, é difícil a gente não achar hoje uma pessoa, e não importa a idade, que não tenha uma conta numa rede social, né? E aí Sim. Cada um pode também se intitular um digital influencer. Agora, é necessário saber separar, né? Os missionários digitais, que são o tema do nosso debate de hoje, dos influenciadores digitais. É importante isso, né? Sim. Os missionários, assim, querendo ou não, na minha opinião, também são um pouquinho de influenciadores, mas a gente busca ser influenciadores para o bem, né? Ser boas influências. Então, a gente não evangeliza só com as palavras, mas também com o nosso dia a dia, com o nosso exemplo, com o nosso cotidiano. Muitas vezes é o nosso dia a dia que mais ajuda na conversão de tantas pessoas assim, que nos olham como inspiração. Claro que a nossa inspiração maior tem que ser Jesus e os santos, e ao mesmo tempo é uma grande responsabilidade para nós, né, que somos missionários digitais, porque nós somos humanos. E então nós somos falhos também. Então a gente tem que sempre deixar claro isso. Tenham os santos como exemplo, tenham Jesus como exemplo, Nossa Senhora como exemplo, e não nós, né? Nós somos apenas um meio. Agora, Raíssa, é preciso se tornar um influencer para ser evangelizador nas redes sociais?
Não, eu acredito que tem várias maneiras de você evangelizar, né, nas redes sociais. Você pode evangelizar mostrando, né, o seu rosto em um perfil público, mas você também pode evangelizar compartilhando o conteúdo de outra pessoa que já evangeliza. Ou então, no seu perfil fechado só com os seus amigos, mas sendo um bom exemplo de cristão. Você pode evangelizar sem aparecer também. Existem vários perfis com ensinamentos sobre a vida dos santos, frases dos santos, em que o administrador do perfil nem aparece, né? Mas ajuda na evangelização das pessoas. E você também pode trabalhar nos bastidores também de alguém que aparece. O importante é fazer a sua parte para que mais almas encontrem com Deus, né? Levar mais Deus para mais almas. Logicamente, quando a gente fala numa rede social, interessa sim, né, Raíssa? Queria saber a sua opinião. O número de seguidores, porque quanto mais falar para mais pessoas, mais a mensagem vai chegar. Esse é o objetivo principal, né? Mas o número de seguidores também não deve ser a prioridade única do missionário digital, né? Não. A gente tem que tomar muito cuidado também com essa questão da vaidade, né? Eu acho que um dos principais desafios que nós temos hoje é não nos deixar arrastar pela vaidade, nós que somos missionários digitais, ou então buscar só os números pelos números. Lembrar que do outro lado são almas, né? Não são apenas números. Almas que Deus confiou ao nosso cuidado, à nossa orientação. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Ô Raíssa, o que precisa então um influencer para ser evangelizador? Sem dúvida, acredito que colocar Deus em primeiro lugar na sua vida no offline. A gente não pode ser uma coisa na internet e outra coisa fora da internet. A gente, né, iria se assemelhar aos fariseus, que Jesus sempre chamava de hipócritas. Então, acredito que a gente precisa viver a fé da melhor forma possível no offline e, principalmente, estudar muito. A gente não pode inventar uma mensagem nova. Não, a mensagem já existe. A gente só está propagando em uma linguagem acessível ao ambiente digital, né, às novas gerações. Então, precisamos viver a fé da melhor forma possível, estudar muito, não ensinar nada contra o que a igreja ensina, né, para quem nos acompanha. Precisamos ter muito cuidado com isso. Sempre consultar o catecismo, a Bíblia, os documentos da igreja, né? Não tirar da nossa opinião própria, da nossa cabeça. Não, sempre estar preparados para passar o que a igreja pede que passemos, né? Agora, Raíssa, queria tocar num assunto bem delicado com você, né? Porque até quem é influenciador digital, ou mesmo quem não é muito conhecido, basta um toque na tela, a gente já viu isso muito acontecer, eu falava no começo do programa, sai do anonimato e é conhecido no mundo todo, principalmente nesse mundo digital, né? Então, como acompanhar a velocidade do ambiente digital sem se desviar do que a gente está falando aqui, da verdadeira missão da igreja, que é evangelizar? Nós temos que ter os valores muito bem enraizados em nós, né? Antes da gente querer transbordar, né, para as outras pessoas, nós precisamos nos encher. Então, estudar muito de novo, eu vou bater muito nessa tecla, estudar muito para não nos desviarmos do que ensina a nossa mãe igreja. Eu, por exemplo, eu não faço todas as trends, né, do momento. Eu faço tudo e somente o que faz sentido para a mensagem que eu quero passar. Então, eu não mudo a minha essência, sabe, para encaixar em tudo que o digital nos pede a todo momento, né? Porque é uma loucura, tá sempre mudando. Mas, assim, claro, tem mudanças tecnológicas, a gente precisa se adaptar de vez em quando, mas eu acho que o importante é a gente focar na mensagem. A mensagem que eu quero levar e nunca nos desviar disso. Raíssa, nosso tempo está acabando já, mas tem uma última pergunta para você aqui. Como você vê o futuro da igreja e sua relação com a evangelização pelas redes sociais? Olha, a gente está vivendo um momento histórico, né, na nossa igreja. O Vaticano está reconhecendo o nosso trabalho, né, como missionários digitais. É nítido o quanto os apostolados digitais estão trazendo muitas almas de volta para casa, né, de volta para a igreja, de volta para os sacramentos, para a vida de oração. Eu mesma fui um fruto, né, uma pessoa alcançada pelos apostolados digitais de outras pessoas, né, e agora eu estou passando para frente os conhecimentos que eu adquiri. E a igreja notou isso, né? Então, nós já estamos fazendo encontros nacionais, internacionais, para a gente entender esse momento histórico da nossa igreja, porque agora a gente está levando Jesus
a um novo continente que antes não existia, né? Um continente digital. E esse continente precisa, e muito, de nós cristãos católicos. Precisamos fazer a diferença. Precisamos ser luz nesse ambiente. Exatamente, viu? Inclusive, qual a sua conta, Raíssa, para a gente poder seguir aqui também? Se é que não tem muita gente que está seguindo já, né? É @Raíssa Chadud. É isso aí. Convite para todo mundo poder seguir também. Muito obrigado, viu, pela presença aqui no Aparecida Debate. Você é sempre bem-vinda aqui na TV Aparecida, principalmente para estar falando do assunto como esse. Um abraço, uma ótima semana para você aí. Para vocês também. Obrigado, Raíssa. Boa noite. Tchau. Boa semana para você. Olha, assim encerramos o Aparecida Debate de hoje. Reveja esse e outros programas no canal da TV Aparecida no YouTube e em nosso Instagram, que é o @jornalismo TV Aparecida. Além das notícias e os bastidores da programação, você pode sugerir temas para debatermos aqui às terças-feiras. Aparecida Debate volta na próxima terça-feira. Bom descanso para você e uma ótima noite. Boa noite, até a próxima. Até lá.